Olá a todos, meu nome é Gisele Vale, eu sou professora da graduação de Nanotecnologia e da pós-graduação do IMA, da UFRJ, e é um prazer estar falando aqui no 5º Workshop Online de Alimentos Funcionais e Embalagens. A minha palestra vai ser sobre embalagens e o título da minha palestra é Embalagens Ativas para a Redução do Desperdício Alimentar. Vamos falar um pouquinho então de perdas e desperdício alimentar, né? Sabe-se que essas perdas e o desperdício, eles ocorrem ao longo de toda a cadeia de valor agrícola e em todas as fases de produção. Significa que desde lá do plantio, passando pela colheita, depois pelo transporte até chegar à mesa do consumidor, nessas várias fases, existe perdas e desperdício alimentar. De acordo com dados divulgados pela FAO em 2021, 931 milhões de toneladas de alimentos foram perdidos e desperdiçados no ano de 2019. Isso corresponde a 17% de todos os alimentos produzidos para o consumo humano, de acordo com a ONU. Bom, vamos falar então sobre perdas e desperdício desses alimentos, né? Existe uma diferença. A perda, ela ocorre quando o descarte é não intencional e o desperdício ocorre quando o descarte é intencional. A perda, ela representa 14% do total desses alimentos que não são consumidos, né? Ele ocorre por falta de adubação, aplicação errada de agroquímicos, manuseio pós-colheita equivocado, condições climáticas desfavoráveis, ausência de tecnologia, transporte e logística inadequados e embalagens impróprias para a conservação. Já o desperdício, que corresponde a 86% desses alimentos que não são consumidos, eles ocorrem por alimentos com data de validade vencida, sobras de alimentos em hotéis, restaurantes e também dos nossos lares, né, quando a gente coloca comida a mais no nosso prato, a má utilização do alimento integral, produtos sem padrão comercial, que é aquela maçãzinha que está tortinha ali na prateleira do mercado que a gente não compra, falta de conscientização da população na compra, é quando a gente compra alimento muito além, né, do que a gente realmente vai consumir, e condições inadequadas de armazenamento. Os dados de perdas e desperdício são realmente alarmantes. O peso equivale a aproximadamente 23 milhões de caminhões de 40 toneladas totalmente carregados. Isso seria o suficiente para circundar a Terra por 7 vezes. Os impactos gerados pela perda e desperdício de alimento, eles vão muito além do aspecto moral, porque a gente tem conhecimento que um número grande de indivíduos passam fome. De acordo com a ONU, em 2021, aproximadamente 811 milhões de pessoas passaram fome no mundo. E cerca de 1/10 da população global esteve subalimentada nesse ano de 2020. Os prejuízos, eles são gerados também pelo uso ineficiente de recursos hídricos, energia, fertilizante e solo. E os impactos, eles estão associados também à deposição desses alimentos em aterros sanitários, que provocam poluição e produção do metano durante a decomposição. E a gente sabe que o metano é um dos gases, né, mais importantes do efeito estufa. Bom, a gente sabe que a matéria orgânica, ela quando entra em decomposição, ela libera o gás metano, que é um dos gases importantes do efeito estufa, como eu acabei de falar. Bom, apesar do metano representar 17% do total de gases do efeito estufa, né, comparado ao CO2, que representa 53%, o metano ele é 80 vezes mais potente que o CO2 no aquecimento global. E o outro dado importante é que a perda e o desperdício de alimentos gera entre 8 a 10% de todas as emissões de gases do efeito estufa produzido por seres humanos. Um dado importante também que a gente tem que é bom a gente ter o conhecimento é que os alimentos que eles são desperdiçados, né, gerando lixos, eles apresentam emissões diferentes de gases do efeito estufa. De um modo geral, né, uma média é que 3 kg de alimento no lixo gera 23 kg de gases do efeito estufa.
Mas comparando tipos de alimentos, por exemplo, aqui nós temos dois tipos de alimento. Os vegetais, que eles somam 25% do total desses alimentos desperdiçado, e a carne, que representa 8% desses alimentos. Sendo que os vegetais, apesar de ter uma proporção maior nos lixões, eles vão gerar 12% dos gases do efeito estufa. Comparando com a carne, que apesar de estar numa proporção menor, 8%, ela vai gerar 19% do total dos gases do efeito estufa. Esse slide traz um panorama, né, para a gente ter uma ideia dos países emissores de gases do efeito estufa, dos principais países. Infelizmente, o Brasil se encontra entre esses principais países, mas a gente pode ver, né, que a China, Estados Unidos, Índia e União Europeia representam 51,2% do total da emissão desses gases, né, mundialmente falando. Né? E a gente considera que se o desperdício de alimento fosse um país, ele seria o terceiro maior emissor de gases do efeito estufa, depois da China e dos Estados Unidos, já que ele representa de 8 a 10% das emissões desses gases. Né? Como a gente pode ver, a Índia ela emite 6,8%. Já com relação ao desperdício de alimentos, gerado por esses alimentos que são desperdiçados, esse número é de 8 a 10%. Para a gente ter uma ideia de como é alarmante esses dados e como que pode impactar, né, o clima, né, como é que traz impacto mesmo no clima mundialmente falando. Com relação ao Brasil, qual é o panorama do Brasil? O Brasil, infelizmente, ele se encontra entre os 10 países que mais desperdiçam alimento no mundo. Cerca de 30% dos alimentos no país é desperdiçado. Isso equivale a um prejuízo de 940 bilhões de dólares por ano, de acordo com os dados divulgados pela FAO. 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas todos os dias com as 41 mil toneladas de alimentos que são jogadas fora no Brasil. Olha como é que esse dado é bem impactante. E o desperdício associado a frutas, verduras e legumes em supermercados apenas no ano de 2017 foi equivalente a 1 bilhão e 800 mil reais, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, em parceria com a Fundação Instituto de Administração. Mas o que o Brasil tem feito para remediar essa situação? Bom, o governo federal lançou em 2018 a Semana Nacional de Conscientização da Perda e Desperdício de Alimentos. Projetos da 5ª edição da Fundação Cargill atuam no combate ao desperdício de alimentos. Bom, a gente tem algumas medidas, né? São alguns projetos, e dentre eles a redução do desperdício de alimentos na escola e melhora do estado nutricional das crianças, Se Liga no Desperdício, Sem Desperdício, que foi lançado pela WWF Brasil, Embrapa e pela FAO, Banco de Alimentos, que recolhe alimentos que já perderam o valor de prateleira no comércio e distribui a instituições sociais cadastradas, e tem também a Mesa Brasil Sesc, que busca o alimento onde sobra e entrega aonde falta. Dados divulgados pela ONU em 2021, infelizmente, coloca o Brasil no mapa da fome. Infelizmente, né? Só para a gente ter uma ideia, apenas 41,3% da nossa população vive em segurança alimentar, 28% em segurança alimentar leve, 15,2% em insegurança alimentar moderada e 15,5% em insegurança alimentar grave. Mais da metade da população do nosso país, isso significa 125,2 milhões de pessoas, vivem com algum grau de insegurança alimentar. O assunto tem uma relevância tão grande, né, essa questão da insegurança alimentar, que ela está entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A meta 12.3 do ODS, ela pretende, né, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita e as perdas ao longo das cadeias de produção e abastecimento até o ano de 2030. Mas sabe-se por dados mais atuais que a gente ainda está bem longe de conseguir, de fato, chegar a essa meta. Infelizmente, né?
Mas como que nós, pesquisadores, podemos mitigar esses danos? E uma das possibilidades, né, que a ciência traz para a gente, os avanços da ciência, é aumentar a vida de prateleira dos produtos alimentícios. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, utilizando embalagens adequadas, a gente consegue reduzir os danos aos alimentos. De acordo com a Anvisa, embalagem para alimentos é o artigo que está em contato direto com alimentos, destinado a contê-los desde a sua fabricação ou colheita até a entrega ao consumidor, com a finalidade de protegê-los de agentes externos, de alterações e de contaminações, assim como de adulterações. Só para a gente ter uma ideia, né? Isso aqui é um dado de 2019 com relação aos tipos de materiais para embalagens. A gente percebe aqui nessa figura que os plásticos e os materiais celulósicos, né? Papel, cartão e papelão, eles têm uma representatividade muito alta. Bom, as embalagens de plástico, em particular, elas ajudam a reduzir o desperdício de alimento em 30%, de acordo com a Plastic Europe, a Associação dos Fabricantes Europeus de Plástico. Os plásticos permitem reduzir o desperdício de alimentos, ao passo que garante maior segurança do produto por ser impermeável. Isso impede que a mercadoria embalada tenha contato com agentes externos que podem prejudicar a durabilidade do alimento, como, por exemplo, líquidos, oxigênios, bactérias, outros micro-organismos. Isso permite que os produtos durem mais na embalagem. Garante também uma melhor durabilidade, porque, além de manter o alimento isolado do ambiente externo, a embalagem plástica ela pode ser usada em conjunto com o vácuo para aumentar a durabilidade dos produtos. Garante também a melhor usabilidade, de acordo com a tecnologia e a inovação nas embalagens de plástico, que chegaram, né, com a solução, por exemplo, dos fechos, que permitem que os alimentos sejam preservados mesmo depois de terem sido abertos pela primeira vez. Essa abertura, né, que a gente chama de zíper, ela é um exemplo que ajuda alimentos consumidos de forma fracionada a durarem mais tempo, já que os mesmos, depois de abertos, mantêm as características, como, por exemplo, a crocância ou a questão de quantidade de umidade ali no alimento, ela consegue ser preservada, né, a partir desse sistema, né, de fechamento com o zíper. E melhor condicionamento também, porque o plástico geralmente é leve, é maleável, o que torna a logística mais facilitada e segura. Sendo assim, tanto no transporte quanto nos estoques, os alimentos permanecem seguros e ocupam menos espaço, otimizando o investimento dos fabricantes. Bom, falando então um pouquinho, né, sobre os polímeros, né, a grande preocupação atual está mais relacionada aos polímeros convencionais não biodegradáveis. Isso por quê? Não por conta dos polímeros, né, por conta dos seres humanos que descartam de forma inadequada essas embalagens. Essa foto que é mostrada, né, pela NASA e que foi divulgada há pouco tempo mostra grandes aglomerados, são lixões oceânicos, né? São 5 grandes pontos no oceano onde existe uma quantidade acumulada de polímeros, né, de fato, nesses oceanos. É claro que isso é alarmante, causa preocupação para a gente, e por esse motivo, estudos atuais eles têm sido muito direcionados e focados no desenvolvimento de embalagens com polímeros biodegradáveis, porque se esses polímeros, né, que estão lá fossem biodegradáveis, eles não estariam lá há 35 anos, né? Porque a gente sabe que os polímeros biodegradáveis, eles se degradam num tempo muito mais rápido, né, muito mais acelerado do que os polímeros não biodegradáveis. Bom, eu trouxe aqui para a gente analisar, né, essa publicação que é recente, é de 2022, que traz, né, esses dados das publicações em plásticos biobaseados por ano. E a gente vê como tem sido crescente as publicações nesse assunto. Isso tudo por conta dessa preocupação que a gente tem no descarte dos polímeros convencionais, né, que não são biodegradáveis. Então a gente pode ver que realmente tem um interesse, né, crescente nesse assunto. Já esse gráfico aqui mostra para a gente, né, os top 15 dos países que mais contribuíram na literatura com o tema plástico biobaseado e biodegradável, né, que a gente pode ver aqui, de acordo com essa imagem, Estados Unidos, China e Japão lideram nas publicações,
E o Brasil, ele se encontra em 11º lugar. Eu peço desculpa aqui que a setinha saiu no lugar errado. Saiu aqui na Malásia, mas não é na Malásia não, tá? O Brasil que chama a atenção aqui realmente para o nosso país, para o Brasil, que está em 11º lugar, que embora tenha pouquinhas publicações, não deixa de ser um orgulho aqui nessa imagem, né? Pelo menos apareceu aqui na imagem e a gente tem alguma representatividade mundialmente falando. Aqui é só para a gente relembrar, né, os polímeros biodegradáveis, que eles podem ser produtos de biomassa, que são os polissacarídeos, como amido, pectina, celulose, as proteínas, que podem ser provenientes de lipídios, né, de plantas e de animais, aqueles polímeros biodegradáveis, que são provenientes de micro-organismos, como os polihidroxialcanoatos. Tem os polímeros biodegradáveis a partir da biotecnologia, que não são naturais, né, são sintéticos, mas são obtidos a partir de fontes naturais. E tem também os polímeros biodegradáveis que são obtidos de insumos petroquímicos, né, como a PCl, o PBAT, a poliesteramida, enfim, entre outros, né? Só queria chamar a atenção também, porque muitas vezes, né, alguns alunos acham que polímeros biodegradáveis são os polímeros naturais e os sintéticos não são biodegradáveis. Então, eu estou sempre chamando a atenção, né, para a gente tirar essa dúvida mesmo, né, com relação aos alunos. Bom, mas os polímeros biodegradáveis, né, eles, apesar de estarem em alta e ter muito interesse, né, é necessário muito estudo ainda, né, para a gente melhorar, né, as propriedades desses polímeros, porque esses polímeros, em geral, apresentam baixas propriedades mecânicas, alta permeabilidade a gases e vapores e baixa estabilidade térmica. E essas características, elas acabam limitando a aplicação desses polímeros biodegradáveis. Daí a necessidade de muitos estudos nessa área para a gente estar melhorando, né, otimizando essas características e propriedades, né, que são desvantagens particulares desses polímeros biodegradáveis. Bom, e aqui mostrando, né, as embalagens convencionais versus as embalagens nanotecnológicas, né, a gente percebe que as embalagens, elas convencionais, elas causam uma perda pós-colheita para alimentos frescos que pode chegar a 50%. Em geral, são de 25% a 50%. E o que se espera com as embalagens nanotecnológicas, né, a gente empregando nanotecnologia nessas embalagens, é reduzir essas perdas, aumentando a vida de prateleira desses alimentos. Logo, né, a gente reduz o desperdício desses alimentos e soluciona, né, reduz o impacto, né, dessa questão em vários setores. Bom, trouxe para vocês também esse gráfico aqui que mostra o mercado para os nanocompósitos poliméricos. Né? Só para a gente ter uma ideia de quais são as áreas, né, que têm empregado de maior interesse de nanocompósitos poliméricos. E aqui, de acordo com esse gráfico, a gente pode notar que o setor automotivo e aeroespacial, né, junto com o setor de eletrônica, aqui em laranja, e esse setorzinho em cinza aqui, que é de embalagens, tem muito interesse no desenvolvimento de nanocompósitos poliméricos. Isso porque, a partir de nanocompósitos poliméricos, a gente consegue otimizar, né, as características dos plásticos, né, materiais também, né, que são direcionados para a embalagem, que é o tema aqui dessa palestra. Bom, para produzir nanocompósitos, a gente pode utilizar, né, para fazer embalagens ativas, no caso, para produzir embalagens ativas. A gente tem algumas opções de nanopartículas que tornam essas embalagens ativas, né? E dentre as que aparecem muito na literatura, pelas características e propriedades que elas apresentam, a gente tem o óxido de magnésio, cobre, óxido de cobre, óxido de zinco e prata, que apresentam propriedades antimicrobianas muito importantes. A celulose apresenta propriedade de barreira à umidade. A argila, ela pode promover propriedade de barreira a gases, melhora a estabilidade térmica e pode reforçar a atividade antimicrobiana de alguns sistemas. Por exemplo, tem alguns artigos na literatura que utilizam, por exemplo, a quitosana, que é um polímero biodegradável que já apresenta uma atividade antimicrobiana, e a gente percebe que quando a gente adiciona a argila, essa atividade antimicrobiana ela é aumentada.
Bom, o TiO2 ele apresenta resistência à radiação UV e também atividade antimicrobiana. Nanotubo de carbono e grafeno apresenta, pode promover propriedade de barreira e também atividade antimicrobiana. É claro que muitos estudos estão sendo realizados ainda por uma questão, de testes de segurança dessas nanopartículas, porque pode ocorrer dessas nanopartículas serem liberadas para o alimento e qual é o impacto, que essas nanopartículas podem trazer para os nossos organismos. Então, existem muitos estudos ainda sendo desenvolvidos, Algumas dessas nanopartículas já são liberadas, Outras estão em estudo, Mas a gente sabe que existe essa possibilidade da gente promover, a gente propiciar, essas propriedades aos plásticos quando a gente adiciona nanopartículas a esses materiais poliméricos, Fazendo assim os nanocompósitos poliméricos. E falando ainda, gente, dos nanocompósitos, de como é que pode ser a incorporação dessas nanopartículas da matriz polimérica, a gente tem que a incorporação ela pode ser no interior da matriz polimérica, como é mostrado aqui, nesse exemplo aqui em A. A gente pode fazer também a imobilização da nanopartícula na superfície da embalagem, como é mostrado aqui em B, e também um recobrimento da superfície da embalagem por um filme nanocompósito. Vamos falar um pouquinho agora de estudos de caso, o que já tem na literatura mostrando, o quanto que os nanocompósitos eles podem ajudar a gente a obter essas embalagens ativas e assim aumentar a vida de prateleira dos alimentos. Esse estudo aqui, que foi feito com a matriz polimérica de quitosana e argila, na proporção de 5, 10 e 15%, eles também utilizaram glicerol em 20%, nós podemos observar aqui com relação à propriedade mecânica, aqui a gente tem o módulo de tração, a primeira imagem aqui à esquerda, e a gente pode observar que em todas as proporções utilizadas, 5, 10 e 15%, a gente teve um aumento do módulo. Aqui embaixo a gente já tem a resistência à atração e a gente pode observar também que na proporção de 10% de argila, a gente não comprometeu essa propriedade mecânica dessa matriz de quitosana. Com relação à estabilidade térmica, a gente tem em A quitosana pura, já em B e em C, em B a gente tem 5% de argila, a gente pode observar que houve um aumento da estabilidade térmica da matriz de quitosana com a adição de 5% da argila, e em C também que utilizou 5% de argila e mais 20% de glicerol, a gente pode observar que teve uma melhoria ainda um pouquinho mais importante. Já com relação a entumecimento, que é essa questão da absorção desses materiais plásticos, no caso a quitosana, que é o material polimérico, esse teste aqui, ele revelou que com 5% de argila, o ganho de peso foi menor, ou seja, o material ele ficou mais estável, teve uma estabilidade dimensional maior, na verdade, ele está absorvendo menos umidade e assim a gente consegue uma propriedade mais estável desse material, dessa matriz de quitosana. Aqui nesse estudo, nós temos uma outra matriz, BVA e quitosana, utilizando nanopartículas de alumina e de sílica, e os autores, dentre outras caracterizações, eles avaliaram propriedade de barreira, propriedade mecânica e também atividade antimicrobiana dessas nanopartículas, e como a gente pode observar aqui, a quantidade de partícula foi de 0,5 de nanopartícula, no caso, a 5%. Então, relacionado à propriedade de barreira, os autores eles concluíram que o aumento progressivo das nanopartículas diminuiu a taxa de transmissão de oxigênio. Para vapor de água, o comportamento já não foi igual, pelo contrário, já teve uma taxa de transmissão maior comparado com ao material sem as nanopartículas. Já com relação à propriedade mecânica, quando a gente olha aqui a matriz pura, o PVA com a quitosana, a resistência à tração do material era de 2,71 e com 0,5% dessas nanopartículas, esse valor foi para 7,68, que é um valor muito superior à da matriz sem as nanopartículas. Já aqui,
Com relação à atividade antimicrobiana, os autores testaram, né, contra duas espécies de bactéria, a Staphylococcus aureus e a Escherichia coli, e eles observaram, né, que com a matriz pura não tinha atividade antimicrobiana, e eles observaram que conforme eles iam aumentando a concentração das nanopartículas, eles obtiveram também uma resposta antimicrobiana maior. Então, foi progressivamente aumentando, né, a atividade antimicrobiana de acordo com que eles iam aumentando também a proporção da nanopartícula nessa matriz de PVA quitosana. Então, aqui, gente, mais um estudo, né, de matriz polimérica biodegradável. Aqui eles usaram o grafeno como a nanocarga. E eles testaram, né, mecanicamente, fizeram testes mecânicos, né, propriedade mecânica e térmica. E como a gente pode observar aqui, o material, o PHB, quando não estava com grafeno, apresentava aqui um comportamento, e conforme ele foi aumentando a quantidade de grafeno, ele foi obtendo, né, módulos maiores e resistência à atração também maiores. Né? Isso foi progressivo, né? de acordo com que ele foi aumentando a concentração do grafeno. Eles também fizeram um ângulo de contato aqui, onde eles perceberam que também o aumento gradual foi aumentando o ângulo de contato, ou seja, foi tornando esse material mais hidrofóbico, o que é bem interessante para matrizes, né, quando a gente está direcionando a aplicação para embalagens de alimento. E com relação ao vapor de ar, permeabilidade ao vapor de água, eles também tiveram um resultado bem interessante, né, porque a gente foi vendo uma queda na permeabilidade, principalmente na formulação de 0,7 de grafeno nessa matriz de PHB. Então, os resultados foram bem interessantes. Aqui, já na análise térmica de termogravimetria, né, o TGA, aqui em pretinho a gente tem o PHB puro e as outras formulações já com o grafeno, né, adicionado, e a gente pôde observar um ligeiro, né, deslocamento dessa curva DTG aqui para temperaturas maiores. Não comprometeu, né, a estabilidade térmica do material, ainda teve um ligeiro acréscimo na estabilidade térmica, o que foi um resultado também bem interessante. Um outro estudo aqui que os autores fizeram utilizando uma matriz de pululam e pululam-pectina, utilizando nanopartículas de prata. Eles testaram aqui 5 tipos de bactérias, né? E eles puderam observar que, com relação à zona de inibição, aqui nós temos as matrizes puras, né, a pululam, a pectina, pululam, pectina, e a gente pode observar que não houve zona de inibição, ou seja, essas matrizes puras, elas não apresentam atividade antimicrobiana, né? Já quando eles adicionaram nanopartículas de prata, aqui pululam com nanopartícula de prata e aqui pululam, pectina com nanopartícula de prata, eles puderam observar, né, foi detectada atividade antimicrobiana para todas as 5 bactérias que foram testadas. Aqui a gente tem o total de células viáveis, né, de bactérias aqui no caso, e o comportamento aqui é o inverso, né? Então, pululam, pectina e pululam, pectina, ou seja, as matrizes puras não carregadas com nanopartícula de prata, elas tiveram um número de células, né, alto, e quando eles adicionaram nanopartícula de prata na pululam e na pululam, pectina, eles não tiveram contagem positiva de células viáveis, ou seja, né, só mostrando que para as 5 bactérias testadas, essas matrizes biodegradáveis, adicionando-se nanopartículas de prata, apresentaram, né, para as 5 bactérias um resultado bastante importante. Apresentou, né, uma atividade antimicrobiana para essas 5 bactérias que foram testadas. Um outro estudo de caso aqui, utilizando gelatina como matriz e gomas chirais e como nanopartícula o óxido de zinco, na concentração de 1, 3 e 5%. E aqui, mais uma vez, a gente pode observar para E. coli e S. aureus a matriz não carregada, né, sem o óxido de zinco. E quando adicionou 1
3 e 5%, a gente pôde observar esse halo de inibição que mostra a atividade antimicrobiana desse material, né, contra E. coli e contra S. aureus. E aqui é só uma outra maneira de representar, né, a zona de inibição, né, do halo de inibição, mostrando que foi crescente conforme eles foram aumentando a quantidade, a proporção do óxido de zinco. Nessa matriz de gelatina e gomas chirais, eles foram tendo um aumento na propriedade antimicrobiana. E aqui mais também um trabalho utilizando o óxido de zinco. O óxido de zinco ele é bastante testado para atividade antimicrobiana em várias matrizes poliméricas. Aqui eles utilizaram polipirrol com a quitosana, só que nesse caso utilizaram já uma proporção bem maior do que aquele trabalho anterior. Eles utilizaram a partir de 5%, né? 5, 10, 15 e 20%. Contra 4 tipos de bactéria aqui, a S. aureus, a P. aeruginosa, E. coli e a B. cereus. E eles observaram que para esses 4 tipos de bactéria e nas 4 proporções que foram testadas, né, a partir de 5%, em todas elas eles obtiveram atividade antimicrobiana, o que é muito importante, né, gente? A gente está procurando embalagem ativa. Né? Então, as embalagens que apresentam esse tipo de propriedade antimicrobiana, elas são muito importantes para as embalagens, né, de alimentos, para a gente conseguir aumentar essa vida de prateleira dos alimentos. Bom, eu trouxe para vocês como é que está também, né, o panorama de mercado de embalagens nanotecnológicas nos Estados Unidos. E a gente observa como é que está a questão das embalagens ativas, né? É onde a gente tem mais estudo, a gente tem mais mercado, com relação a embalagens ativas, quando a gente fala de embalagens nanotecnológicas, né? Aqui a gente já tem aqui em vermelhinho as embalagens inteligentes e aqui em verde as embalagens de entrega controlada de ativos. Mas eu quis trazer para vocês essa figura aqui, esse gráfico, que mostra o quão importante, né, que tem sido os estudos nessa área de embalagens ativas, né, por todo esse motivo que a gente já falou, toda essa importância, né, que a gente tem buscado de reduzir o desperdício de alimento e todos os impactos que estão associados ao desperdício de alimentos. Bom, eu trouxe alguns trabalhos para vocês, os trabalhos realmente são muitos na literatura, mas eu queria mostrar para vocês como é que tá, né, o que a gente pode obter quando a gente adiciona nanopartículas em matrizes poliméricas, sejam biodegradáveis ou não biodegradáveis, mas eu quis chamar a atenção justamente para as matrizes biodegradáveis por essa questão, né, que a gente viu desse grande acúmulo, né, de polímeros, seja no solo, seja nos oceanos. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, de algumas informações que foram trazidas aqui nessa apresentação. Foi uma honra para mim participar mais uma vez desse evento e eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Aqui está o meu contato, gisele@ima.frj.br. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só vocês me procurarem. Muito obrigada a atenção de todos. Até a próxima.